Oi pessoal, vamos lá, vou resolver com vocês esse exercício da Unicamp 2018. Bom, ele fala assim: icebergs flutuam na água do mar, assim como gelo em um copo com água potável. Primeira coisa que a gente tem que pensar, se eu pegar aqui um copo com água e colocar um cubo de gelo, a gente vai perceber que o gelo flutua porque a densidade do gelo vai ser menor do que a densidade aí da água. Isso é uma característica específica da água, onde a substância aí no estado sólido, ela é menos densa do que no estado líquido. Se a gente pegar e for medir a densidade máxima da água, ela vai acontecer em torno de 4 graus Celsius. É por isso que quando a gente tem lá em uma região muito fria, um lago, um rio, ele não vai congelar por inteiro. A gente tem que pensar que só vai congelar a superfície e essa superfície ali, o gelo que é formado, ele fica em cima porque logo abaixo dele a água ela vai estar em mais ou menos 4 graus Celsius, que seria a sua densidade máxima. Então, por isso que a água no estado sólido, ela vai acabar flutuando aí em relação à água no estado líquido. É uma substância, é uma característica específica da água, certo? Aí ele fala assim: imagine a situação inicial de um copo com água e gelo em equilíbrio térmico a temperatura de 0 graus Celsius. Então, temperatura de 0 graus Celsius, a gente tem que pensar que se a minha pressão estiver a 1 atm, essa temperatura vai ser a temperatura de fusão aí da água pura. Com o passar do tempo, o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema. Primeira coisa que a gente tem que pensar, a água, ela é uma substância pura. Se é uma substância pura, a temperatura de fusão dela é constante, vai formar aquele patamar. Então, enquanto eu tiver gelo, ou seja, eu tiver água no estado sólido, eu tenho que pensar que a minha temperatura ela vai se manter em 0 graus Celsius, porque é uma substância pura. Então, a gente pode ficar aí entre a letra A e a letra B. A temperatura permanece constante. Mas o volume, ele quer saber se o volume do sistema aumenta ou se o volume do sistema aí vai diminuir. O que a gente tem que pensar? A massa de água que eu tenho ali no cubo de gelo, ela vai ser constante. Não importa se está no estado sólido ou no estado líquido. Só que eu falei para vocês que a densidade da água aí no estado sólido, que seria o gelo, ele é menor do que a densidade aí líquida. Então, o que a gente tem que pensar? Quanto menor for aí a nossa densidade, maior vai ser o volume que vai ocupar, o espaço que vai ocupar. Se esse meu gelo ele derreter, o que acontece? A densidade ela aumenta e consequentemente o volume vai diminuir. Então eu tenho que pensar que a temperatura ela vai permanecer constante, só que o volume do sistema ele diminui, porque a densidade da água líquida aí vai ser maior. Então vai ficar a alternativa B, que a temperatura permanece constante, mas o volume do sistema ele diminui, certo? Então, B.